Alô, galera, projeto Marcas de Combate, falando de 5 em 5 minutos sobre mulheres que correm com os lobos. A gente está falando do capítulo 7, o corpo jubiloso, a carne selvagem. A gente já falou bastante sobre a importância do corpo, a relevância do corpo, o conhecimento que o corpo traz e o quanto ele tem um peso igual à nossa mente e ao nosso espírito, certo? E agora, então, vamos começar a pensar em umas dicas práticas para sair da pegadinha da domesticação que tá todo mundo nessa vibe, homens e mulheres. Mas a gente sabe que em relação ao corpo das mulheres existe uma tentativa maior de domesticação, certo? Só quero ler uma frase que tem aqui nas notas. Ixi, eu tinha aberto a página aqui. Que eu leio as notas do livro, gente. Eu não sei se vocês leem, mas eu leio todas as notas para entender da onde que ela traz, né, essas referências e outras observações que ela coloca aqui. E aí tem uma coisa muito legal que ela fala o seguinte: a criança não nasce com ódio pelo próprio corpo, mas sim, como podemos ver ao observar um bebê, com uma alegria extrema pela descoberta e uso do próprio corpo. Então essa é a nossa proposta, a gente também vai tentar fazer isso, certo? Hoje o que eu quero falar? Eu vou começar com umas dicas práticas, vou fazer alguns vídeos sobre isso, mas hoje eu quero remeter a gente a tudo que a gente aprendeu até agora aqui com o livro, certo? Mas sempre com esse enfoque do corpo, tá bom? Então a gente passou pela iniciação fase 1, que eu chamo assim, né? Pensando lá no comecinho, a gente passou por La Loba. Então que paralelo a gente pode traçar entre La Loba e o corpo jubiloso? Que partes do seu corpo você pode então se observar, tanto corpo externo, físico, quanto saúde mental, quanto saúde espiritual, internamente, externamente, aparência ou saúde. Você pode se observar e tentar descobrir que ossos você quer resgatar quando se trata do seu corpo. Porque aí você tá realmente, se você quer fazer alguma mudança no seu corpo, que seja algo que você quer no seu interior. E não porque tá lá na página da revista. Não porque você recebeu uma crítica de alguém. E sim porque você quer ser daquela maneira, você quer tratar o seu corpo daquela maneira. Então isso pode ser desde uma mudança na sua aparência física, pode ser uma mudança de hábito que seja relacionada à sua saúde física. Então, La Loba, que ossos eu quero desenterrar e reavivar em relação ao meu corpo, certo? Primeira historinha. Segunda história, Barba Azul. Lá no Barba Azul a gente aprende a descobrir que existem predadores internos e externos. Então, de novo, a mesma estratégia que a gente usa para eliminar um Barba Azul, vamos identificar quais são os barbas azuis internos e externos que existem na nossa vida hoje, que estão relacionados com o nosso corpo. E vamos aplicar aquela prática de recuar e dar a volta e chamar os irmãos, chamar as irmãs, até esquartejar o Barba Azul. Para quê? Para eliminar que continue essa problemática de voz predatória ligada com o nosso corpo, certo? Terceira história da Vasalisa. Aí ali também tem aquela voz predatória que é da madrasta e das irmãs, que também a gente pode observar. Então aquela voz predatória diferente do Barba Azul, que ao invés de ser crítica, ela é crítica disfarçada. Ela quer deixar a gente naquela zona de conforto desconfortável. Então é aquela coisa, eu vou comer só mais esse pedaço, eu vou, sabe, coisas que agridem o nosso corpo, só que disfarçado de, eu já trabalhei tanto, então agora eu vou tomar esse drink, certo? Observar então isso em relação à história da Vasalisa. Só que a história da Vasalisa tem mais uma parte bem importante, que é quando ela encontra a Baba Yaga e ela aprende a fazer coisas diferentes. Então, observar quem são as Babas Yagas do corpo que você gostaria de ter, de como você gostaria que fosse seu corpo, e aprender com elas tudo aquilo que ela faz lá dentro da casa. A Vasalisa, ela varre, ela lava a roupa, ela cozinha, ela aprende as medicinas, né? E aí, então, depois ela volta e aplica na vida dela. Então, também, relacionado ao seu corpo, que referências você vai usar e que você vai observar e vai tentar aplicar na sua vida, certo? Depois disso, vem a quarta história, que é a história do Manauí. E na história do Manauí, o que a gente aprende? Quais são os nossos nomes? Então, aqui a gente passa por um processo tanto de aceitação do nosso corpo, né, da nossa ancestralidade, da linhagem que trouxe os nossos genes e que formaram o nosso corpo. Então, é a entender o nosso nome. E também tem aquela coisa do foco, das distrações, dos objetivos. Então, que coisas a gente usa como distração para não cuidar do nosso templo magnífico
que é o nosso corpo e como sair e aí adquirir a ferocidade suficiente para passar pelas distrações e também para sair fora do estranho sinistro, não deixar o estranho sinistro atrapalhar, que ele também é um tipo de predador, que é uma figura assim mais de autoridade, né? Que vem e diz, impõe que você se comporte de determinada maneira. Sempre com o aspecto do corpo, certo, gente? E depois vem quem? Vem a história da mulher esqueleto. Na história da mulher esqueleto, a gente tem dois paralelos para traçar. Tem a questão do entender que a esqueleto também é algo que está morto, que vai ser reavivado, mas ter a compaixão de reavivar essa parte, ter a compaixão pelo nosso corpo, gente. Não vamos torturar o corpo, não vamos maltratar o corpo. Tem essa questão. E tem a questão do parceiro. Então, a gente também olhar para o outro, para todas as pessoas que a gente conhece, observando que eles também são seres naturais, ao invés de a gente ser julgador do corpo do outro. A gente pode, então, trabalhar isso. E depois, patinho feio. E aí são as feridas arcaicas. É pensar em tudo que a gente passou de maus tratos na nossa tenra infância, adolescência, e que marcou e que a gente, então, vai trabalhar sob o aspecto do corpo. Tá certo, gente? Então, uma dica psicológica essa, né? Mas depois eu vou voltar com outras dicas práticas pra gente tratar essa questão do corpo jubiloso, tá? Beijo, gente. Até a próxima.